Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre técnicas que vos podem ajudar tanto em ansiedade como em depressão. O meu nome é João Paulo Silva. É verdade que nos dias de hoje, infelizmente a nível mundial, cada vez está mais presente a ansiedade no ser humano e a depressão. E isto tem a ver com, tanto a ansiedade como a depressão, tem a ver com limitações em cada ser humano, portanto, limitações que estão enraizadas na pessoa e que depois que leva à ansiedade e depois à depressão. E essas limitações, elas vêm das nossas experiências com os nossos pais, porque normalmente elas vêm todas, 90 e muitos por cento, elas vêm da infância e faz com que mais tarde na vida adulta da pessoa que isso vai acontecer, porque na verdade vai repercutir na vida da pessoa a ansiedade e depois a depressão. Pode vir a chegar à depressão e cada vez está mais presente nas pessoas. E então essa ansiedade ela vem do medo. Ela vem do medo, porque nós somos habituados a ter medo. Porque as pessoas, é uma crença, o medo é uma crença, mas os nossos pais, na nossa infância, eles incutem-nos o medo. Não faças isso porque te vai acontecer aquilo. Não faças aquilo porque te vai acontecer aquilo. E a verdade é que o medo deve estar presente, eu não digo medo, mas a precaução associada a esse medo saudável, porque também existe esse medo saudável de eu não devo meter a mão no fogo porque me vou queimar. Eu não vou meter no meio de uma estrada, não passo muitos carros porque o risco é muito grande de me atropelarem e de me matarem. Portanto, é esse medo saudável. Mas, na verdade, existem outras situações em que os pais nos incutem aquele medo. Por exemplo, o pai, na verdade, exige que o filho tenha muito boas notas porque ele quer que ele seja o melhor. Ele quer que o filho seja aluno de 5, porque o pai quer que o filho não passe por aquilo que ele passou no passado. O pai quer que o filho tenha as notas que ele não teve no passado. E então os pais exigem demasiado dos filhos e a verdade é que muitas vezes acontece isto: se não tirares um 5, eu vou-te tirar aquilo. Portanto, mas a verdade a criança gosta muito daquilo. E o facto daquele medo de perda, de perder aquilo, então a criança, portanto, é incutida que ela estude muito. E a verdade é que às vezes não consegue tirar aquelas notas que o pai quer. Porque a criança, na verdade, ela tem a sua forma de estudar. E ela vai estudar da forma que ela entende que deve estudar. Mas o pai quer que seja assim. O pai ou a mãe. E então, se isso acontece, o pai vai lhe tirar aquilo. Então fica aquele medo. E esse medo fica gravado no inconsciente da criança. E vai repercutir para a idade adulta, na idade adulta e até morrer. Se ela não transformar isso. Porquê? Essa criança vai para o mercado de trabalho, então ela está habituada a que, se falhar, ela vai ser reprimida. Portanto, o medo vai-lhe gerar uma ansiedade. Então vai-lhe ser dado, por exemplo, um trabalho e ela não tem experiência porque nós aprendemos com os erros, nós para aprender temos que fazer, ninguém nasce ensinado, e é fazer que se aprende, e é fazer que nós nos tornamos profissionais, e é assim que funciona a nível mundial. Portanto, ninguém nasce ensinado. Mas os pais acreditam que as crianças já têm que ser muito profissionais se elas estão a aprender. E depois cada um capta a sua maneira, porque depois existem aquelas crianças que são visuais, aquelas que são sinestésicas e aquelas que são auditivas. E na verdade, se temos um professor, que os professores são excelentes, mas na verdade o professor fala mais para os visuais. O sinestésico tem dificuldade de aprender. Se o professor falar mais para os auditivos, tanto os visuais como os sinestésicos têm dificuldade de aprender. E o professor, imagina que fala para os sinestésicos. Os auditivos, ou neste caso os visuais, vão ter dificuldade de aprender. E a verdade é que isto acontece tanto nas escolas como acontece numa formação, numa palestra. Existe um palestrante e existem 1000 pessoas. E vão haver pessoas que vão entender aquilo que o palestrante está a dizer e outras que não vão entender. Se o palestrante souber comunicar destas 3 maneiras, é verdade que todas as pessoas vão entender. Isto acontece com as crianças. Então, por isso é que os pais associam esta situação a o meu filho, tu não tens boas notas porque não estudas. Na verdade, ele estuda, simplesmente na escola, há aquelas crianças que são auditivas, na escola conseguem captar tudo. E essas conseguem ter, normalmente não têm necessidade de estudar muito porque elas captam tudo na escola, com facilidade. Mas existem aquelas que não são auditivas, são sinestésicas, e essas aí são as que têm mais dificuldade. E então os pais incutem isso. E é verdade que essas crianças, depois na vida adulta, vão ter essas dificuldades, portanto, quando vão para um trabalho,
elas vão ter medo de falhar, e essas pessoas que são mais sensíveis, elas vão gerar ansiedade. E a ansiedade, com o tempo, portanto, depois com sentimentos de tristeza, não merecimento, porque eu não mereço, porque os nossos pais diziam, tu não mereces isto porque tu não conseguiste isto. Portanto, eu gravo o sentimento de não merecimento. Então, juntamente com o sentimento do medo de falhar, o não merecimento, eu vou criando uma tristeza grande em mim. Porque eu não consigo, portanto, frustração. E depois essa frustração leva-nos à depressão e, infelizmente, cada vez mais está na vida das pessoas a depressão, porque as pessoas não conseguem os resultados que elas querem. Depressão por falta de amor, porque a pessoa não se ama, porque na verdade não lhe foi dado esse carinho, não lhe foi passado esse carinho na infância, porque os pais... Porque acontece isto, infelizmente. Os pais, os pais não se entendem porque discutem muito, não dão atenção aos filhos e o filho sente aquela necessidade de carinho, de aceitação, porque sente-se rejeitado, então tem aquele sentimento de não merecimento. E isso depois repercute na nossa vida. E a partir dos 35 anos de idade é quando o ser humano começa a repetir o padrão do passado. E o padrão do passado tem a ver com as crenças inconscientes. Nós, a partir dos 35 anos de idade, começamos a repetir todas essas crenças inconscientes que estão cá, portanto, as limitações de não merecimento, não aceitação, dos medos, os preconceitos, frustrações, que nos leva depois à ansiedade e depressão. E então, como é que nós podemos transformar isso? E então vamos passar aqui algumas técnicas que vos podem ajudar a transformar isso. Portanto, é lógico que terá que haver uma vontade da vossa parte de querer transformar, porque só vocês são os únicos que podem transformar as vossas vidas. Mais ninguém que está à vossa volta o pode fazer. Se vocês não tiverem vontade, por mais que o outro queira, vocês não conseguem. Então, primeiro, nós devemos de tranquilizar a nossa mente, e é algo que nós não fazemos. E cada vez mais temos a mente mais ocupada. Porquê? Pelas tecnologias que nós temos. Por exemplo, nós hoje temos um telefone, um telemóvel que nos permite fazer tudo. Então as pessoas, vocês se repararem, vocês estão no trânsito, vocês olham para o lado, a pessoa está a conduzir e está a olhar para o telemóvel. As pessoas hoje estão 90% do tempo a olhar para o telefone. Então o cérebro está sempre a processar, porque a informação através da visão, a informação através da audição, através do tato, então é sempre informação. E o cérebro não descansa, a nossa parte do nosso consciente não descansa. E ele precisa descansar. Então nós precisamos de aceder a esse momento de descanso para quê? Para aceder à nossa intuição. Porque a solução para tudo na nossa vida, ela vem da nossa intuição. Mas eu, para aceder à minha intuição, eu tenho que estar desligado, eu tenho que desligar a ficha, eu tenho que desligar o meu consciente, eu tenho que deixar de pensar. Então hoje, por aquilo que vos disse, é quase impossível as pessoas, principalmente as crianças, elas estão sempre nos tablets, nos telemóveis. Por isso é que têm déficit de atenção, déficit de foco, porque não descansam no cérebro. Então nós precisamos aceder à nossa intuição. E como é que eu acedo à minha intuição? Através da meditação. Vocês, se puderem, porque eu acredito que podem, que todos nós temos 5, 10 minutos, tanto de manhã como de tarde, devemos estar num sítio sossegado, só nosso, e de preferência com pouca luz, fecharem os olhos e desligarem a ficha. Desligarem a ficha é deixarem de pensar, interiorizarem vocês mesmos, acederem ao vosso eu interior que tem dentro de vocês, aceder ao João Paulo Silva que existe dentro de mim, ao eu, à centelha que existe dentro de mim. E então desligar a mente, tentar não pensar em nada, no ponto zero, e aí é quando eu acedo à minha intuição. É quando nós acedemos à nossa intuição e é quando vêm os insights, é quando vêm as respostas para tudo aquilo que nós queremos na nossa vida. Seja na parte financeira, seja na parte amorosa, seja na parte profissional, seja na escola. Às vezes queremos obter respostas e não conseguimos, então daí começamos a ficar frustrados, ansiosos. Então façam isto, desliguem a ficha, parem pelo menos 5 minutos, se conseguirem 10 melhor, todos os dias, de manhã e de tarde. Desliguem, fiquem num momento, num ambiente sossegado e então acedam, fiquem em ponto zero, não pensem. Porque vocês, ao fazerem isto, estão a aceder, portanto, à vossa intuição, portanto, porque a nossa intuição está aqui, que é a nossa glândula pineal. Nós temos aqui a glândula pineal através do terceiro olho,
que está aqui no nosso cérebro, que está acima do cérebro reptiliano, do cérebro do cerebelo, e entre o cérebro límbico e o cerebelo. Então acedam à vossa intuição, que é o nosso sexto sentido. Então vocês, a partir daí, vêm os insights sobre aquilo porque algo que vos possa atormentar. Imagina que possa ser uma situação de financeira, que esteja complicada na vossa vida. Pode ser a vossa empresa, que esteja a passar por uma situação complicada. Façam isto, e as respostas elas vêm, porque existe algo dentro de vocês, existe uma energia dentro de vocês, existe o superconsciente que vos dá todas essas respostas. Porque tudo o resto está associado ao ego, tudo o resto está associado ao nosso ego, portanto, seja aquela ansiedade, depressão e todas aquelas limitações do medo, da culpa, da vergonha, vitimização, frustração, tudo isso está associado ao ego. Então, quando vocês entram em ponto zero, quando vocês entram neste silêncio completo, vocês acedem ao eu interior que existe dentro de cada um de vós, que é a vossa intuição, que é o vosso sexto sentido. Então as respostas vêm todas para vocês e vocês percebem e sabem rapidamente como é que conseguem transformar tudo isso. E é desta forma que vocês conseguem se livrar da ansiedade, porque no momento que estão ansiosos, se fizerem isto, de repente vocês percebem que a ansiedade ela começa a se transformar. E quando está no sistema de depressão, a pessoa deve fazer isto, a meditação, porque além da medicação que toma, deve tomá-la, porque nesse momento depressivo ela necessita desses cuidados, portanto, psicológicos e pediátricos, mas deve, portanto, na verdade, essa medicação só faz com que as ondas cerebrais elas se reduzam, a pessoa fica mais calma, mas fica num estado de teta, mas a verdade é que a pessoa necessita criar novas conexões neuronais, portanto, sair do padrão antigo e precisa, portanto, acalmar a mente e aceder a ela própria, deixar que seja o ego a dominar, mas que seja o eu interior da pessoa, o vosso eu interior, a dominar a vossa vida. Porque assim vocês conseguem sair de toda essa ansiedade, conseguem sair de toda essa depressão e as coisas prosperarem e a vida começa a funcionar. E quando está num estado depressivo, nós necessitamos criar novas conexões neuronais. Porquê? Porque 90%, e isto a partir dos 35 anos de idade, 90% dos pensamentos que eu tenho hoje são os mesmos do dia anterior. E vice-versa. E sempre assim. E sempre assim. E se eu fizer as mesmas coisas todos os dias, eu estou a repetir o mesmo ponto. Ou seja, eu não estou a criar uma nova personalidade, um novo João Paulo. E o que é que acontece? Então, se eu tenho o sistema de depressão, os pensamentos são os mesmos, eu estou a criar mais do mesmo. Mas eu quero sair disto. Então, eu devo criar novas conexões neuronais. E como é que eu faço isto? Eu tenho que visitar locais diferentes, porque cada coisa nova que eu conheço, eu crio entre 1500 a 2600 novas conexões neuronais no nosso cérebro, e isto a ciência comprova isto, a neurociência. Então, cada coisa nova que eu faça, faz com que eu crie estas novas conexões neuronais. E, portanto, passear, portanto, se eu não estou habituado a ir para o campo, eu devo ir para o campo. Se eu não estou habituado a ir para o monte, e, portanto, para o espaço verde, eu devo fazê-lo, portanto, para desligar para um ambiente mais calmo. Se eu não comunico com pessoas novas, eu devo comunicar com pessoas novas, interagir com pessoas novas, principalmente positivas, porque são essas que me vão ajudar a transformar a minha forma de pensar, porque quando estamos depressivos, estamos negativos, e se estamos com aquele padrão negativo contínuo, estou a criar mais do mesmo, então eu preciso de pessoas positivas para quê? Para criar novas conexões positivas. Porque vocês sabem que nós, quando repetimos um determinado hábito durante 21 dias, pelo menos, nós criamos um hábito inconsciente no nosso cérebro. E se vocês fizerem isto durante 21 dias, vocês rapidamente começam a enraizar, portanto, um novo estado de ser, uma nova personalidade, e vocês começam-se a livrar desta ansiedade e dessa depressão. Este é o meu conteúdo para hoje. Não percam o próximo vídeo.